Hoje, nosso palestrante, Fred Schiffer, jornalista, fotógrafo e pesquisador, viajou para a Europa em 2015 para retratar em 1.600 registros digitais os campos de concentração de Sachsenhausen, em Berlim, Terezin, em Praga e Auschwitz, na Polônia. Foram feitos registros das ruínas dos guetos e da antiga fábrica de Oskar Schindler, também na Polônia. A viagem fez parte do projeto de pesquisa para o seu doutorado, intitulado Relatos Traumáticos dos Sobreviventes do Holocausto no Brasil, onde, através de fotos mostradas, os sobreviventes do Holocausto residentes do Brasil registrou-se a memória e o trauma vividos nesses espaços. A fala e a mostra de fotos feitas por Fred Schiffer ganha ainda mais relevância, já que agora, no próximo dia 27 de janeiro, é celebrado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, data referente à libertação do campo de extermínio de Auschwitz em 1945, definida e aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Fred, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou passar o microfone para você. Gente, uma boa noite, é uma honra estar aqui, é uma honra ter o convite do Moisés. Eu acho assim, reunir pessoas que representam tanto minha pesquisa, que ficou congelada por 4 anos. Assim, a gente teve um congelamento no país das ideias, dos pensamentos, da expressão, inclusive dos órgãos de fomento federais, como a FAPERJ, que fomentavam a pesquisa, que tem uma relevância indispensável à questão da humanidade, da igualdade, dos direitos. Por 4 anos, a FAPERJ, que é o órgão, e o MEC, eles congelaram as pesquisas de doutores ou doutorandos, e essa pesquisa está envolvida nisso. Onde surgiu o pomo da história, da origem dessa pesquisa? Meu avô era alemão, nascido em Bremen. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, ele fugiu da Alemanha, saiu da Alemanha pela crise econômica, veio para o Brasil, casou com uma brasileira. Nos idos 39, 38, um pouco antes, foi chamado a ser... Ele era um mecânico de submarinos para voltar à Alemanha, já estava casado, com filhos, e se recusou a voltar. Ele foi expulso da família, dos irmãos, que lutavam na guerra, e aí, nisso, se deu um processo muito grande de aproximação do meu avô, tinha 15, 16 anos, de entender um pouco a dinâmica do Holocausto, assim, que ele me contava dos amigos que conseguiam fugir da Alemanha, dos amigos judeus que ele abrigou aqui no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre. Me deu um interesse muito grande de buscar, entender e ler. E ele me dava livros, normalmente diários transcritos dos sobreviventes. O que eu notei durante muitos anos, antes de começar o doutorado, que os diários dos sobreviventes residentes do Brasil tinham um aspecto muito curioso, uma memória coletiva. Quando eu falo memória coletiva, é que eles relacionavam a história de uma forma muito comum. Comum no sentido de não ser um episódio comum, mas eu não conseguia descobrir uma questão mais visceral, alguma coisa mais intensa. O que eu fiz? Eu comecei a achar esses sobreviventes que viveram, alguns são vivos, alguns infelizmente já morreram, ler o livro, discutir com eles e ter várias entrevistas para tentar buscar memória subterrânea, memória do trauma, onde eu pude descobrir que até o sangue das pessoas tiradas em 42 era mandado para Berlim para saber se era um sangue católico ou sangue judaico. Cenas de canibalismo em Auschwitz, em que as pessoas cortavam e faziam alguma coisa ligada a canibalismo. A Nanette Koning, que foi amiga de Danny Frank, falando do diário, que o Otto volta e revisita, questões muito pessoais que não estão nos diários ou nos livros. Estão localizadas em cima de uma série de entrevistas, uma série de falas, uma série de expressões que de horas e horas para poder buscar essa memória tão importante. E eu fiz isso através das fotos dos campos. O curioso que eu conversei com Moisés é que, para entrar em Auschwitz com salvo-conduto e fotografar, eu levei 2 anos, porque
eu achava estranho, porque 2 anos para poder ser autorizado a entrar com minhas lentes, minhas máquinas, todo o equipamento pesado, tripés. E a Teresa Vonta, a diretora do memorial, falou: Fred, é um lugar de profanação. Existe hoje um desrespeito muito grande sobre o negacionismo, sobre a questão das pessoas não tentarem boicotar a memória. A gente precisa resistir e colocar, porque já houve casos de produções de lingerie, produtores de moda que foram a Auschwitz disfarçados e fizeram ensaios de calcinha e sutiã dentro de Auschwitz. Então, assim, a questão de entrar no campo com grandes equipamentos precisava ter um projeto por trás, apoiado pelo próprio Memorial de Auschwitz, que a gente não sabe se é memorial, se é um museu, se é um cemitério, mas é um lugar de espaço de memória e tem que ser respeitado. E a Teresa Vontor, quando me recebeu na Polônia, em Auschwitz, ela fez de novo a entrevista e colocou um intérprete, um guia, para me acompanhar durante o meu trajeto em Auschwitz, quando foi em Sachsenhausen, como foi em Terezin, para eu poder respeitar os espaços de trauma. E é muito importante. O que eu vou mostrar aqui, na verdade, são algumas fotos que eu peguei. A discussão com o Moisés hoje eu falo pela quantidade ou pela qualidade. São 1.500 registros. A gente ficaria aqui até 5 da manhã para poder ver cada registro. Eu reuni 30, para mim, são muito, muito importantes para a gente poder discutir. E eu fico honrado se eu voltar aqui para mostrar os 60, os 100, enfim. E desse registro foi criado um livro que eu fiz, desse livro aqui, que fala da memória dos sobreviventes e fala das fotos, que foi apoiado pelo Memorial de Auschwitz. Eles quiseram apoiar porque acharam que era importante para a memória de um brasileiro estar na Polônia falando. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder começar a mostrar um pouquinho da... Todos estão vendo? Suzana, tá tudo bem? Sim, sim, está tudo certo. Esse é meu avô, que fugiu da Alemanha, veio para o Brasil, foi expulso da família, mas foi assim, para mim foi que começou a me provocar a questão da memória, né, da vontade de pesquisar a memória do sobrevivente. E esse é a capa do livro, que eu acho emblemático porque é o vagão de Auschwitz, é o vagão que está lá, é o último vagão que chegou, é o vagão fechado, mas ele tem uma técnica de fotografia de composição de planos, e virou uma capa colorida para o meu livro, mas ele foi mostrado ao sobrevivente de uma forma preto e branca. E o primeiro lugar que eu fui, que eu acho mais emblemático, é Sachsenhausen, fica a 30 quilômetros de Berlim. Foi fundado, montado, infelizmente construído em 1936, por estar muito próximo ali de Berlim, e era um campo de internação muito ligado aos comunistas, opressores do partido, porque tem que lembrar que em 1933 começou o nacionalsocialismo, e começou-se a construção dos campos de internação dos prisioneiros políticos. E curioso essa foto, se olhar o relógio em cima da torre, foi a hora que o campo foi libertado. Foi 1:50 do dia 25 de abril, se não me engano. Desculpe a memória, porque há muito tempo eu não falo sobre esse projeto. Mas, assim, esse campo é emblemático porque, além de ser um campo de internação, depois ele abriu espaço para grupos judaicos, para prisioneiros judeus. Ele foi um campo de treinamento dos SS, ou seja, aqui se treinava as táticas de tortura, as táticas de aprisionamento, as táticas de gasificação, porque em Berlim se começou a fazer, em Tiergarten 4, no Instituto, algumas experiências com carros de gás, que eles circulavam para matar os prisioneiros, e os prisioneiros alemães eram devolvidos em caixões lacrados, e aqui se começou a experimentar a questão da gasificação. O Zyklon foi começado a implementar aqui, quando era um instrumento de matar ratos, baratas nas casas dos alemães. O Zyklon foi descoberto aqui, que ele tinha uma eficácia muito grande nas pessoas. Então, assim, se eu posso entender que seja um ponto muito importante da minha pesquisa, achar que Dachau e Sachsenhausen foram os pontos de treinamento, porque os alemães muito sistemáticos, eles conseguiram padronizar tudo. Lugares de banho, lugares de dormir, tudo era um padrão muito cruel. E Sachsenhausen é como se fosse uma escola do mal, né? Uma escola em que as pessoas eram treinadas para fazer o mal, né? Para poder amplificar nas suas ações isso. Porque se a gente pensar, em 1935 houve as leis de Nuremberg, primeiras leis que foram impeditivas aos judeus na Europa, né? Outros países anexados na Alemanha. Em 1942, houve a Convenção de Wannsee, que hoje a Blima publicou um post,
que determinou o extermínio dos judeus foi criado com o nome Solução Final, em 42, em Wannsee, num castelo na Alemanha. Eu vejo essas duas datas as leis de Nuremberg, 85, e a lei de Wannsee, de 42, como as datas mais cruéis, deviam ser lembradas sempre pela gente, porque são datas que marcaram a forma institucional do governo nazista exterminar os povos, ciganos, homossexuais, judeus, políticos contra o regime. E Sachsenhausen foi o ponto inicial de oficialização disso. Para ter uma ideia, todos os médicos começaram a tornar militares porque eles eram as pessoas que começaram a trazer questões de morte à prática do modus operandi nazista, né? Médicos eram nazistas, eram patenteados a cargos militares para terem salvo-conduto para matar pessoas. E esse campo em 36, ele abrigava basicamente presos políticos. Isso é solitária de Sachsenhausen. E a ideia de fotografar aqui preto e branco de novo é que as pessoas que vissem essas fotos pudessem tentar lembrar essa memória que passava por aqui. Essa foto é uma foto dos prisioneiros que pintava a cozinha de Sachsenhausen. É incrível porque a relação da comida dentro do ambiente do trauma das pessoas que passaram pelo Holocausto é muito forte. Eles tinham, segundo historiadores de Sachsenhausen, a liberdade para pintar o que quisessem, e aí você vê batatas sendo lavadas. É como se fosse uma memória muito forte de quem estava preso lá, de ter a comida. Eu me lembro do Sandor Stern, que faleceu, acho que ano passado, que esteve em Auschwitz, e falava: "Seu Fred, quando eu fui liberto do campo, eu dormia com 2 pães no meu bolso durante meses, e durante meses que eu voltei à minha casa, na Hungria, eu dormia abraçado com pão." A comida sempre foi um elemento muito forte, porque foi o elemento que mais precarizava os prisioneiros dos campos, né? A gente tem aqui um painel também feito pelos prisioneiros. Quando houve a libertação pelos russos em 45, houve troca de tiros com os resistentes, guardas do SS resistentes, e a gente vê na parede desse muro, que é a cozinha de Sachsenhausen, as marcas das balas do conflito entre os soldados resistentes à tomada da tomada dos campos e os guardas russos atacando. Mas o que eu acho muito forte nas pinturas, é como se fosse quase uma Pompeia, resgate da história, é a delicadeza de quem está sofrendo privações de fazer uma pintura quase como Monet. Eu li essa pintura, eu achei tão flores, tão... Se vocês descerem, se quem teve a oportunidade de visitar Sachsenhausen, a cozinha é uma cozinha escura, eu tive que usar alguma iluminação para poder me apoiar, mas são cozinhas escuras em que os prisioneiros lavavam as batatas, faziam as comidas e sofriam toda a privação, mas quando tinham a chance de poder expressar sua arte, como em Terezin, eles colocavam a arte. E aí a delicadeza das pinceladas, a delicadeza das cores, a delicadeza de... E aí, é claro, na tomada do campo tinha que haver conflito, né? Essa, para mim, é uma das fotos que, para mim, é predileta, porque eu consegui, com esse salvo-conduto, ter historiadores muito, muito bons me guiando nessa jornada. É claro que os campos, eles têm sempre Arbeit macht frei, né? A palavra do trabalho liberta. Mas Sachsenhausen, por ser um campo inicial, que também tinha essa inscrição depois, ele tinha um portão de entrada e saída, em que esse portão foi o portão que entraram muitos prisioneiros e, mais importante, que saíram muitos prisioneiros. Há relatos aqui dessa fechadura, foi uma fechadura de liberdade. Se olhar a técnica da foto, quis focar a fechadura e desfocar ligeiramente os barracões que estão no fundo. É como se fosse uma janela de esperança, né? Uma luz que pudesse atravessar esse portão e ele marcasse. Ele foi arrombado na saída, né? Se olharem a lateral dele esquerda, ele está quebrado. Mas os historiadores resgataram a questão do portão e recolocaram ele para mostrar que, mesmo esse ferrugem de quase 76 anos, ele está ali marcado. Ele marca o momento de entrada e saída, com uma chave, né? Com um buraco de chave. E, assim, eu gosto dessa foto porque traz uma questão do tempo marcando as nossas vidas em relação ao episódio que a gente não quer esquecer. E é lógico, Terezin, que para mim é um campo muito... Saindo de Sachsenhausen agora, indo para Terezin, em Praga, 60 quilômetros de Praga, ele fica entre 2 castelos, 2 fortalezas, e aí vem a famosa ou a triste frase do Trabalho Liberta,
era o único campo que os prisioneiros chegavam de primeira classe, com suas joias, com seus pertences, seus casacos, suas malas, porque era uma propaganda feita ainda na Alemanha que todos os judeus alemães teriam um resort para viver. Hitler dá uma cidade aos judeus. Se olhar no YouTube e pesquisar esse filme que Hitler dá uma cidade aos judeus, é Terezin. Por quê? Porque era o campo em que os alemães autorizavam a Cruz Vermelha entrar para inspecionar. E quando a Cruz Vermelha vinha, eles montavam rapidamente uma biblioteca, montavam uma orquestra tocando, revitalizavam a horta, passavam maquiagem nas meninas para ficarem bonitas, tocavam a orquestra. Esse filme você vê claramente nos protagonistas, nas pessoas que são gravadas pelos nazistas, o medo, a tristeza, o olhar, o desespero tocando os instrumentos, porque era uma passagem. Terezin, Praga, era uma passagem dali para Auschwitz, onde os pertences dos prisioneiros eram tomados, ouro, joias, dinheiro, casacos, relógios, eram tomados e eram enviados para o Reich, né? E assim, é um campo que era um campo modelo para a Cruz Vermelha visitar, mas para mim é um dos campos mais cínicos que já o nazismo fez, que ele trazia uma forma muito cruel. E aí vocês vão ver que existem dois pontos no campo, que é o muro de fuzilamento e o muro de enforcamento, porque não existiam câmaras de gás ainda em Terezin. Aqui, as pessoas chegavam nos trens de primeira classe em Terezin, em Praga, iam para esse compartimento de seleção, onde as roupas eram tiradas, os objetos eram tirados. Esse espaço ele foi fotografado com uma grande angular, em que você amplia o ângulo de visão. Ele caberia, talvez, nós todos aqui, de uma forma apertada. E eram alocados a cada chegada 250 pessoas, que ficavam entre 18 a 25 horas até a seleção dos guardas e eram enviados para os seus pequenos compartimentos para ter. Tinham seus instrumentos, seus pertences roubados. Não existia o ritual de raspagem de cabeça, uniformes, porque a Cruz Vermelha podia vir. Então, eles se mantinham com a roupa básica do seu corpo, mas estavam confinados. O curioso dessa foto é que a Cruz Vermelha ia inspecionar as instalações de Terezin. Quando se inspecionava, se colocava espelhos para dizer que todos os prisioneiros podiam se ver, se barbear, se lavar. Mas, se vocês observarem essa foto de uma forma mais criteriosa, os espelhos estão a 2,20 metros de altura, ou quase 2 metros. Eu tenho 1,83 m, 84. Eu não consigo me ver nesse espelho. É uma coisa totalmente montada, é um cenário montado para inspetores da Cruz Vermelha verem essa imagem e acharem que tem espelho num campo de concentração, tem espelho no campo de confinamento. E era um banheiro coletivo. E é absurdamente uma coisa fake do regime. Aqui em Terezin, as roupas não eram lavadas, eram estimizadas, na verdade, eram vaporizadas. Os prisioneiros tinham uma vez por mês suas roupas colocadas nesse steamer, que é uma máquina de fumaça, eram colocadas, as roupas devolvidas antes de inspeção da Cruz Vermelha. Só que um sobrevivente que me contou no campus de Terezin, e era na época, um projecionista do cinema, que o volume de piolhos brancos e pretos que ficavam nos uniformes, que não eram mortos pelo steaming, pela fumaça. Então, assim, era meramente uma coisa de deixar o uniforme um pouco menos sujo, menos aparente, mas os piolhos continuavam ali. Eram colocados nesses ganchos os uniformes ou as roupas, eram estimizadas, eram vaporizadas e depois colocadas dentro devolvidas, né, para as pessoas. E eu confesso que aqui foi o primeiro lugar em que eu tive uma crise de pânico durante meus 20 dias fotografando. Esse filme que se passa em Terezinha, eu fotografei numa velocidade de 1/15 árvores de segundo. Então se vê, era um filme mostrado para Cruz Vermelha em que soldados do campo, guardas do campo, estão jogando com os prisioneiros do campo. E aí mostra a forma amistosa que os guardas tratam os prisioneiros. Tanto nesse filme, os prisioneiros ganham a partida de futebol. E quem está aqui sentado na frente dessa cabeça, essa silhueta, é o projecionista que é um sobrevivente do campo. Ele, por mais que tenha visto esse filme
milhares de vezes, porque ele estava lá, era um menino, quando foi preso, e ficou lá depois, porque não tinha mais lugar para ir, não tinha família, e foi, depois que o campo foi liberto, ele foi criado ao redor do campo e recebeu um emprego de projecionista. Ele falava que nesses lugares do cinema de Terezinha sentavam os altos patentes oficiais alemães e a Cruz Vermelha. Eles viam um filme mostrando horta, orquestra, jogos de futebol, crianças felizes. E quando saíam dali era totalmente diferente. Eram espancados, eram colocados, era sempre após a inspeção da Cruz Vermelha, havia uma contagem de pessoas que iam para Auschwitz. Então, era o ponto de marcação dos trens que iam de Praga, Terezinha, para a Polônia, era a saída do cinema. E, foi o único lugar que eu viajei no tempo, foi dentro desse cinema, porque é como se esse filme pudesse ser passado em 42 ou em 2023. É o cheiro do cinema, é imaginar que nessas cadeiras que eu sentei tinha oficiais da SS, nazistas, monstros que mataram milhares de pessoas. Então, é como se eu estivesse dentro de uma câmara de gás. Absolutamente. Foi o lugar que eu pude chorar e não consegui levantar depois que a luz acendeu, porque até hoje me marca essa foto. Vou subir aqui. Depois das projeções de Terezinha, dos cinemas, quando havia o nível de escoamento de pessoas que iam para Auschwitz ou pessoas que se revoltavam com a situação, esse túnel ligava ao pequena fortaleza para a fortaleza maior, onde os prisioneiros passavam da forma subterrânea para os muros de fuzilamento ou para os lugares de forca. Aqui se passavam os prisioneiros para ficar escondido, para tentar disfarçar dos demais prisioneiros que estavam sendo executados. E esse é o muro de fuzilamento. Se a gente olhar pelos espaços de tijolos, são onde as balas atingiam as pessoas. Esse muro ele vai até 1,70 m e a concentração de balas está em torno exatamente do peitoral, de 1,60 m, 70 m, é onde os soldados abaixavam em posição com seus rifles e atiravam. E daí eram colocados dentro das covas coletivas. Não existia câmara de gás em Terezinha. Indo de Terezinha, eu e minha esposa, que me ajudou no texto, nós fomos visitar alguns resquícios dos guetos da Polônia, né? Varsóvia, Cracóvia, a fábrica de Schindler. E eu acho um resgate do governo polonês, de certa forma, bastante fidedigno, de mostrar os objetos que sobraram, foram recolhidos do gueto, né? E esses objetos estão na fábrica de Schindler hoje, que é um memorial dos objetos das pessoas que passaram pelos guetos e morreram. Os brinquedos das crianças achados das casas foram saqueadas e foram destruídas. O próprio Schindler, que usava suas panelas para empregar pessoas, por mais que toda a índole dele no início da ocupação, do início do trabalho não foi extremamente correta, mas eu acho que tem um papel fundamental nessa história. E aí eu acho relevante esse papel do governo polonês em construir um memorial em nome de Schindler. E o último campo que a gente viaja, estou com 34 minutos, dá tempo de falar um pouquinho mais, Auschwitz-Birkenau, né? Foi criado em 40. O que mais me impressiona é que em um ano, Auschwitz I, ele não deu conta de se criar Birkenau e Brno, né? Para fazer milhares de espaços. Esse é Auschwitz II Birkenau, que é um campo maior. Mas eu vou voltar aqui para Auschwitz I, se olhar essa foto, entendam que as pessoas que eu entrevistei tinham na época entre 5 e 12 anos. E olhando a fotografia, eu precisava fazer em preto e branco e uma técnica chamada plongée, em que eu sento no chão e fotografo de baixo para cima. Então, eu me lembro que o senhor Andor, quando olhou essa foto, falou, eu me lembro dessa passagem. Essa passagem do bloco 11, seu Fred. Era o bloco 11. Era onde tinha o fuzilamento. Ela dividia o espaço de Auschwitz I para Birkenau. Então, isso me ajudou muito a achar a memória subterrânea dessas pessoas. Me ajudou muito a trazer essa expressão de olhar uma foto preto e branco, ela ser atemporal. Ela podia ser de hoje ou ser de 42. Que nenhum elemento contemporâneo está nessa foto. E o curioso é que... Curioso não. Só voltar mais um pouco. Até 41, os prisioneiros de Auschwitz eram fotografados, porque existia uma capacidade de fotografar, pessoas chegavam em Auschwitz. Com o volume de pessoas chegando e com a criação de Birkenau,
Brunn, mas 39 campos na extensão de Auschwitz, houve a implementação das tatuagens. É cruel imaginar que a questão de as pessoas serem fotografadas quando entravam no campo com números, né? O volume de fotografias era tão grande que era impossível registrar. A forma era tatuar. Tatuar braços de criança, tatuar braços de idosos, tatuar braços de mulheres, tatuar braços de pessoas. Só não se tatuava os vagões que iam para as câmaras de gás. E, assim, olhando a galeria de pessoas fotografadas, logicamente a gente vê a dor e a tristeza, e isso mostrando as pessoas que puderam passar por esses espaços traumáticos. Cada expressão marca uma história de terror, uma história que marca as famílias, né? Eu tinha que registrar a área do bloco cirúrgico, né, de Auschwitz I, onde Mengele trazia suas experiências, né? Onde os objetos estão lá colocados, onde eu não vou mostrar aqui as coisas, mas porque eu acho que não faz muito sentido também colocar tantos objetos chocantes, mas essa é uma foto de um momento muito trágico, né? De ter um bloco cirúrgico onde se cuidava de ninguém, se fazia experiências de poder descobrir coisas que não tinham o menor fundamento. Em pensar que em 42 se queria descobrir que se o sangue era judeu ou católico, nem o RH foi criado, nem o RH foi descoberto nessa época, foi descoberto em 60, como falsos cientistas, em nome de que queriam descobrir se podiam colocar olhos verdes, azuis, ou descobrir se o sangue era judeu ou católico. É absurdamente vergonhoso para a humanidade. Esse é frente ao bloco 11. E se olharem ao fundo dessa foto, atrás dessa cabine de inspeção, em que os prisioneiros ficavam horas de manhã tirando, colocando chapéu, tirando, colocando chapéu, tirando, colocando chapéu, tem trilhos de trens soldados atrás, em que os prisioneiros que eram pegos na contagem eram enforcados sumariamente todas as manhãs, nesse lugar, e ficavam pendurados aqui. E a foto, ela usa uma técnica de compressão de planos, ou seja, eu fiquei a 200 metros dessa imagem para comprimir o plano entre lugar de enforcamento e lugar de inspeção, para mostrar que, como era próximo quem estava nessa cabine, olhando as pessoas, ele apontava um dedo e jogava para ir onde tinha um gancho, as pessoas eram enforcadas. A banalidade do mal, como sempre. E aí, de novo, a primeira foto do vagão sendo colocada em preto e branco, aí já tratada, já com uma dramaticidade maior, para as pessoas verem, né? A primeira câmara de gás criada em Auschwitz I. Há dúvidas, há questionamentos se as marcas nas paredes são de mãos de pessoas tentando sair, onde era jogado o Ziclon. A Teresa Vonto, que é diretora do campo, do memorial, afirma que sim, que isso era uma marca de tentativa de sobrevivência, marca de dedos de pessoas que tentavam sair quando o Ziclon era jogado. Subia um guarda, jogava as cápsulas, fechava a cápsula. Isso é a primeira câmara que cabia 200 pessoas, depois passou para uma câmara de Birkenau para 1000 pessoas. Ou seja, o escalonamento do mal, né, de uma forma absurda. E quando eu mostro para os meus, assim, desde esse projeto de 2015, 2016, já foram 100 palestras para meninos, para crianças de colégios públicos e colégios privados, Pedro II, enfim. E o que eu acho mais importante é informar as crianças que isso existiu. Negar a ciência, negar a história, negar toda a existência de uma população, de uma crença, é negar a existência da humanidade. Quando eu mostro essa foto e as crianças perguntam, professor, por que todas as pessoas estão concentradas aqui nesse cantinho, todo mundo está aqui? Eu sempre falo, existe o caminho do meio, que podia ser para a seleção das pessoas, existia o caminho do lado, em que não tinha alternativa. O caminho do lado, onde que essa bigorna que fazia a desvio do trem, era o caminho dos velhos, das crianças, das mulheres que não tinham seleção. Eram alocadas direto para as câmaras de gás, já em Birkenau. Então, para mim aqui, quem virava essa chave da ponta, eu vou subir um pouquinho porque ela está mais... Quem virava essa chave aqui para jogar o vagão para o seu lado direito era como Eichmann, né? Que fazia os cálculos friamente das pessoas que iam para os transportes e que foi enforcado em Jerusalém.
em Israel. E Hannah Arendt fala muito bem no livro A Banalidade do Mal, como o mal é banalizado numa puxada de uma desvio de trem e se decide matar e viver por um momento. Assim, é como se esse lado aqui que joga o vagão para a direita definisse a vida e a morte de tantas pessoas inocentes, principalmente crianças e pessoas idosas, né? Eu me lembro do Sandor Stern falando que ele construiu muitos barracões em Birkenau. Eu me lembro que antes de ter o banheiro coletivo, eles faziam fossas e às vezes ficavam sentados em cima para poder descansar e os nazistas batiam nas fossas e os prisioneiros caíam nas fezes. E aqui eles tinham exatamente 5 minutos para ficar fazendo suas necessidades e ir embora. E muitos com tifo, muitos com doentes e, enfim, o vagão, o galpão do banheiro, né? Para terminar eu tenho 42 minutos aqui falando, ou 40 minutos, não sei. Eu gosto sempre de mostrar que, de certa forma, o governo alemão ele tentou resgatar. Eu vi o trabalho da Angela Merkel com os migrantes sírios, de tentar. A Alemanha tem eu falo porque sou neto de alemães, tem uma dívida impagável ou sustentável com toda a humanidade, mas eu acho que esse memorial das vítimas da guerra de tirania em Berlim, que é uma mãe abraçando um filho, mostra uma intenção da humanidade de ser um pouco melhor, né? Quando eu vi a Angela Merkel receber os primeiros sírios saindo da Síria, do conflito, e, de certa forma, assim, me dá uma esperança da gente ver uma humanidade melhor. Eu me lembro da dona Birna falando para mim que ela saiu das florestas da Polônia, quando tentou entrar na Palestina, ela foi bombardeada pelos ingleses, o barco que ela estava saindo da Alemanha foi bombardeado pelos ingleses, e ela ficou aprisionada pelos ingleses na Palestina. Quando eu imagino assim, que os povos que passaram pela privação do Holocausto sofreram para chegar o que é hoje Israel e ter liberdade merecida, ela teve, a dona Glina, ela teve toda a família destroçada numa floresta da Polônia e ela consegue embarcar no navio para Palestina. E esse navio ele é cercado e bombardeado por ingleses que tentavam evitar a entrada de judeus de uma forma muito intensa, onde os árabes estavam tentando criar uma forma majoritária, né? E eu vejo assim que essa tirania, é lógico que o protagonista dela está focado nos nazistas, nesse episódio triste que eu me envergonho tanto da humanidade. Mas se a gente olhar que Síria, África, todos os países que tratam seus iguais de uma forma tão cruel, eu vi um texto brilhante acho que da esposa do Samuel, sobre a Manhã dos Cristais, em Brasília, que eu achei fantástico, da gente poder imaginar que não dá para negar a ciência, não dá para negar a democracia, não dá para negar a liberdade. Que isso nunca mais aconteça. Que 27 de janeiro seja uma data que sempre possa estar aqui com vocês, que eu possa compartilhar com vocês, que eu possa mergulhar de estar fazendo isso, eu possa botar uma pedrinha. Eu não quero ter uma árvore no justo, mas eu quero ter uma pedrinha colocada que minha filha lembre. Minha filha assistiu todas as minhas palestras, está assistindo agora. Ela tem 16 anos. Ela é a maior defensora do direito das mulheres. Ela defende a questão das mulheres de uma forma que ela pegou de mim, da minha esposa que é jornalista, essa semente. E a semente que eu tenho que fazer com todos os alunos. Foram de 2015 até agora mais de 100 colégios falados. Eu vou em qualquer lugar do Brasil, a hora que for, como o Saul me convidou agora, a hora que for para falar. Se eu puder tocar o coração de uma pessoa, está feito. Senhores, obrigado. Me desculpe por algumas falhas históricas. Eu não sou historiador, eu sou fotógrafo, mas é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra poder estar nesse grupo. Eu vou, a partir de agora, estar sempre aqui. Estou aberto às dúvidas, questões. Tem mais 1.500 fotos aqui, mas a gente ficaria aqui até muito tarde. Obrigado por todos, por estarem aqui me acompanhando, tá? Ok, nós vamos abrir agora para Fred, as perguntas, né, Suzana? isso, vamos abrir agora. Vamos fazer dar uma respiração assim profunda, né? Né, para a gente poder continuar e lembrar que o Holocausto nunca mais, né? Nossa, eu não sei nem o que falar, Fred, seu trabalho é incrível e acho que
É importantíssimo mesmo que você falou, levar isso para todas as escolas. Eu vou ser uma que vou te ajudar a levar para algumas escolas aqui no Rio de Janeiro, escolas públicas, mas a gente fala isso depois. Ah, A claro. gente vai abrir aqui. Obrigada, Fred. E a gente vai abrir para quem quiser fazer perguntas, tá? Sobre esse trabalho do Fred, sobre o livro. Deixa eu ver aqui. A gente já tem aqui a Estércia Latman. Pode abrir seu microfone, Estércia. Então, Fred, muito obrigada. Oi, muito obrigada. É difícil falar depois de ver isso tudo, mas enfim. Eu gostaria de saber o seguinte, durante todo esse percurso que você fez para registrar esse seu trabalho amoroso, se fosse possível você descrever as suas impressões sobre o sentimento da população polonesa que teve contato com você, que assistiu você fazendo isso, se você poderia relatar, se é possível Sim. relatar como a impressão, como eles veem, como a população polonesa sentiu aos teus olhos o Holocausto. Existe um filme emblemático chama Shoah, do Claude Lanzmann. Eu tenho uma cena emblemática quando o trem vai entrando para Auschwitz, em que as pessoas fazem assim, os poloneses, né? Engraçado que existia nesse filme, que são 13 horas, e o Claude Lanzmann pede que se assista direto para sentir o impacto disso. Eu vejo assim, muitos poloneses católicos, eles tinham uma resistência muito grande à ocupação judaica. Assim. Agora, voltando a Auschwitz, conhecendo Teresa Vonter, que é uma católica, mas uma estudiosa, eu vejo que os novos poloneses, os jovens poloneses, eles aprenderam a entender que aquilo ali foi uma violência muito forte. Mas eu senti que o antissemitismo dos poloneses antigos existe muito forte contra os judeus. Eu percebi que, quando eu fui tentar entender um pouco do ecossistema polonês para entrevistar pessoas, eu encontrei pessoas que falavam, mas alguns mereciam. Eu falei, como alguns mereciam? Me desculpa, mas... Não, eu tomei a casa dele, mas ele tomou... Eu falei, como tomou essas coisas? Todas as pessoas são iguais, os jeitos são iguais. Assim, eu tive embate com algumas pessoas de idade, de prisioneiros, é como se fosse hoje, né, pessoas que defendessem golpe. Então, assim, eu vi historiadores de Auschwitz muito engajados em levar a causa, são pessoas muito sérias, em mostrar a causa. Estão lá, são poloneses, nasceram em Auschwitz, que é Auschwitz, né, o nome da cidade, Auschwitz. Mas eu vi pessoas velhas da Polônia, e quando eu voltei e fiquei 3 dias na Cracóvia, falava, mas por que você está fazendo isso? Não adianta nada. Falei, claro que adianta. Mas tem isso, ninguém vai ver isso. Isso é um cemitério. Eu falei, não é um cemitério, é um espaço de memória. Tem muitas pessoas mortas aqui, tem cinzas, tem 1.100.000 pessoas mortas aqui nesse espaço, que não cresce nada, os pássaros não cantam. Como é que você pode dizer que isso... Assim, não é um negacionismo, mas é uma banalização dos poloneses mais velhos, católicos, mais ortodoxos. Mas o que me dá esperança, eu trouxe a Teresa Vonter no Brasil, e ela falou para os jovens, ela tem um trabalho como eu tenho aqui no Brasil. Ela vai em cada escola, ela fala, ela mostra, ela tenta trazer isso. E eu vi, assim, dos poloneses, Dona Blima, Dona Rita, em que eles tinham muitos amigos e muitos poloneses que foram amigos e ajudaram a escaparem da morte dos guetos. Mas eu lamento dizer que, assim, há poloneses que negaram e até, eu diria que não viram, não sentiram o cheiro. Eu lamento por isso. Obrigada. Disponho. Obrigada. Ronaldo. Bom, boa noite a todos. Eu queria perguntar ao Fred primeiro o seguinte: esse trabalho que ele fez, essas fotos, estagiários, isso teve apoio de alguém, de alguma instituição, órgão de imprensa? E segundo, que esse trabalho depois se vai doar para alguma instituição, Museu do Holocausto, alguma coisa desse tipo?
entendeu? E parabenizando esse seu trabalho também. Obrigado. Obrigado. O Memorial Auschwitz, quando eu escrevi para o Memorial explicando o projeto, eu consegui o primeiro salvo-conduto. Acende a luz. Posso falar? Desculpa. O governo alemão ele pagou as passagens. O Instituto Goethe me deu dinheiro para estadia. O Memorial Auschwitz me deu salvo-conduto e as passagens depois da Polônia para ir para Sachsenhausen e para Terezin. E aqui eu tive muito do Edu Cobes, que tem a KKL. Ele me apoiou muito na divulgação do livro, ele fez o prefácio do livro comigo. Ele me ensinou coisas que eu não sou judeu, né? Assim, eu já participei todos, eu adoro estar no PES, adoro estar acompanhando, adoro a cultura judaica. Eu não sou judeu, mas assim, sou entusiasta da cultura judaica de uma forma... Então, o Edu Cobe, que mora em São Paulo, que é presidente da KKL, ele me ensinou a... Está ali, o Edu está ali com o livro. Ele me ensina cada dia todo o ritual, o que deve respeitar, o que se faz, não se faz, Fred, essas fotos não estão boas, faz isso. Ele faz o prefácio do livro. Então, assim, eu tive um amigo que é um irmão de vida, a gente comunga da mesma história, a gente fala, o Edu tem trabalho com sobreviventes, ele é um fotógrafo, tem uma galeria maravilhosa em São Paulo, Cobb Nielsen, em que ele fotografa pessoas, o Edu como eu, ele ama pessoas. Ele é uma pessoa de qualquer... Eu conheci o Edu, ele estava ajudando um menino que tinha uma deficiência mental. Primeira vez que a gente falou, Fred, tem que ajudar esse garoto aqui, espera só um pouquinho. E era um menino que estava lá na agência dele, ele é uma pessoa que ele abraça as pessoas. O primeiro dia que ele me conheceu, ele me abraçou, podia ser qualquer pessoa, ele me abraçou e até hoje ele me abraça todo dia, quando a gente se fala quase diariamente. O Edu Cobb, para mim, foi a pessoa que abriu o espaço de entrar. Ele que me levou na casa do Nambirma, ele que me apresentou as pessoas. Olha, pode falar com ele que ele sabe. Ele se conhece, ele é do bem, ele está com a gente, não é judeu, mas ele faz parte de uma comunidade de coração. Então, eu devo muito ao trabalho do Edu Cobb esse projeto, né, que é de coração. Edu, para você, mas basicamente é isso. Foi um apoio, foi um livro feito em crowdfunding, assim, foi uma vaquinha. Nós editamos 100 livros e agora a pesquisa continua. Eu volto ao doutorado agora e eu vou fazer mais alguns campos e o Edu, que está meu parceiro, vai me ajudar a fazer mais, vai fazer uma segunda edição, junto com a Cobb Gallery. Você trabalha com alguma instituição, tipo o Museu do Holocausto, do Rio, em Curitiba, alguma coisa assim? Não, só a KKL. A KKL apoiou. Então, deixa eu Fred, falar vê um se você pouquinho consegue agora. Eu não preciso compartilhar mais nada. Está tudo bem agora. Está tudo bem, está ótimo. Posso falar um boa noite para vocês aí? Eu sou esse cara que o Fred acaba de mentir bastante. A gente tem um trato, ele participa das minhas lives, aí ele entra e fala super bem de mim, aí eu entro na dele e falo bem dele, e a gente vai se pagando desse jeito. Gente, muito obrigado aí pela honra desse convite. E cada vez que eu escuto o Fred falar, eu fico mais impressionado no conhecimento dele. É uma pessoa que se envolveu de cabeça, de coração, de alma. Enfim, eles realmente me surpreenderam muito o nível da imersão que eles fizeram. Depois da manhã, nós temos, no dia 27, aliás, nós temos o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Serão feitas muitas homenagens, muitas comemorações. Hoje foi aberta uma grande exposição de fotografia aqui em São Paulo. Tem uma campanha rodando no ar que foi feita aqui muito bonita, para dia 25 de janeiro. Está veiculando na Globo, está veiculando nas redes sociais, que é um agradecimento dos sobreviventes pela recepção e pelo calor que São Paulo recebeu eles. E como é 25 aniversário de São Paulo, uma campanha linda, com o George Legman, com o Chico, com amigos sobreviventes incríveis que estão ajudando a divulgar. E foi o que eu botei no comentário, que trabalhos incríveis, assim como o do Fred, nos dão uma esperança de que a gente deixe alguma coisa para as pessoas nunca mais esquecerem do que aconteceu. Nós estamos às vésperas de, lamentavelmente, perder os últimos sobreviventes.
Eu tenho um filme que eu faço há 4 anos, eu já tenho 19 sobreviventes registrados, mas, infelizmente, durante a pandemia, alguns deles já não estão mais conosco, e os que estão no final da vida. Então, os negacionistas vão tomar força e nós temos que ter documentos, filmes, fotografias, histórias, o Fred contando isso nas escolas, o Fred contando isso nos movimentos juvenis, para criar uma geração mais consciente, né? Eu aproveito para dizer que eu sou muito amigo e parceiro do Toive. O Toive é o diretor do Museu do Holocausto de São Paulo e, obviamente, eu vou sugerir para o Toive trazer o Fred, porque eles recebem 200 crianças por dia lá no museu, no Memorial do Holocausto, 200 crianças por dia, e tem fila de escolas para ser recebido lá. Então, lá é um lugar especial para o Fred ir falar, contar essas histórias e que a gente nunca mais esqueça do que aconteceu. Então, muito obrigado, Fred, por essa oportunidade e a vocês aí por participar daí. Agora, fiquem com inveja, porque eu tenho o livro. Fiz o prefácio. Beijo, Edu. Valeu. Bom. Poxa, é verdade, você falou tudo. A gente tem que levar isso para frente mesmo, com certeza. Vou chamar o Joelson. Desliga. Joelson. Microfone. Joelson. Brilhante, Fred, muito obrigado. Acho que é um trabalho realmente notável. A Cruz Vermelha não foi meia conivente com essas visitas, não, era impossível esconder tanta coisa, não houve uma grande conivência por parte da Cruz Vermelha? Não tenho dúvida. As fotos que eu vejo das inspeções eram muito brifadas, assim. O próprio historiador de Teresina fala, os inspetores da Cruz Vermelha eram selecionados para ele, então eram os mesmos inspetores. E eu acho que houve conivência, claro que houve conivência. Nenhum relato, era impossível não ver o relato, é impossível não ver o olhar. Se você olhar o filme feito, Hitler faz uma cidade para os judeus, é impossível notar o temor na expressão das pessoas, é impossível notar a magreza das pessoas. É claro que o Vermelho foi extremamente conivente. Eu acho que uma a questão na Europa que os Estados Unidos não quis se meter, demorou a tentar entrar, e eu acho que a opressão do próprio regime nazista esmagou a Cruz Vermelha, de certa forma. Eu acho que não retira a conivência ou a culpa deles, mas eu concordo com você, Joelson, a conivência, sim, sem dúvida. Era possível passar despercebido. Não há como. E quando tiver uma segunda edição do livro, por favor, divulgue aqui. Será uma honra. Estamos ávidos em comprá-la. Não, se puder fazer e doar, assim, se puder espalhar isso para todo mundo e todo mundo ouvir isso, o que o Edu falou, se a gente puder cada dia falar isso, todo dia repetir, eu e o Edu, a gente troca mensagem toda semana, a gente repete, e a gente faz isso, e é pena que ele falou, as pessoas estão morrendo. E assim, se não houver registros muito fortes disso, a gente vai deixar escapar na mão. E o negacionismo é muito forte na Europa, o negacionismo é muito forte no Oriente Médio. Então, cada vez mais. E, assim, assustador. E nós que somos pensantes, eu considero as pessoas que estão aqui seres pensantes, são minoria no mundo. Eu tenho assim, vejo meus alunos da universidade questionando o meu trabalho, assim, questionando, tipo, você não está exagerando, não, professor? Não é exagero. Não faça um selfie no campo de exposição, não sorria no campo. É um lugar de respeito, é um lugar de... sabe, você tem que entender que aquilo ali é um lugar que muita gente sofreu, passou. Tenta ouvir um pássaro cantando em Auschwitz, você não ouve pássaro, você tem cheiro de morte. Você não percebe isso, as pessoas não percebem. Infelizmente, é uma dívida que acho que a humanidade vai ter que lutar até o final para poder resgatar isso. Raia, querida. Boa noite a todos, boa noite, Fred. Você foi fantástico, brilhante. Obrigado. Fantástico. Eu sou filha de sobrevivente.
eu achei o trabalho muito, muito bonito, didaticamente falando, porque eu sou professora de formação. Você fazia através de fotos e exprimir teus sentimentos à medida que você ia falando. Muito importante, eu acho que o teu material que o COB está folheando, ele tem que ser adotado em escolas, sabe? Não porque não existe isso. Então, a imagem, por si, ela fala sozinha e depois você acrescenta muito mais. Queria te perguntar, em relação à memória subterrânea, é uma expressão de jornalismo ou você que criou? Eu queria saber o que você... Como você falou, eu fiz preto e branco, e eu queria saber, mexer com a memória dos sobreviventes para ver o que sobrou daquele pedaço. Fala sobre isso. A primeira memória subterrânea, memória coletiva, são os filósofos. A Hannah Arendt traz muito isso. Quando ela vai para o julgamento de Eichmann, ela fala muito quando Eichmann conversa sobre as pessoas, ele fala uma memória muito. Ele fala de fatos, né? Ele não entra no intrínseco de como as pessoas sofreram, né? O próprio Halbach, que é um historiador também, ele fala que os seres humanos, eles para tentar amenizar a dor, eles contam uma história que todos conhecem. Se nós formos agora relatar a questão do episódio no Brasil, talvez conte sobre fatos no Planalto, sobre questões da vacina, mas será que eu vou achar uma pessoa que perdeu parentes para a Covid por um descaso de vacina? Eu vou entrar naquele lado lá e talvez a pessoa não queira falar daquilo. E eu me lembro, Chay, quando eu entreguei as fotos do senhor Andores Terra, ele chorou e falou assim: esse portão não era aqui, seu professor, esse portão era lá. E assim, ele viu, isso me chamou a atenção porque ele estava me corrigindo um portão da Auschwitz, falou: esse portão de ferro, ele foi colocado depois que eu entrei. Antes não tinha, esse portão era colocado, eu ficava no barracão, quando eu tinha que passar para Auschwitz 1 para poder fazer a contagem. Eles colocaram o portão depois. Aí ele, assim, como se ele lembrasse o gosto daquele portão, se lembrasse o cheiro daquele portão. E a única forma de eu conseguir disso, Chay, era com a foto preto e branco. Ele olhar a foto e falou: nossa, eu viajei em 42, estou aqui dentro de Auschwitz. E essa forma foi a forma de eu buscar lá atrás. E isso foram horas, porque para chegar a um ponto de achar uma memória subterrânea na pessoa, você tem que adquirir uma confiança mútua muito grande, porque esses sobreviventes foram estimulados muito pelos netos, os filhos, escreverem: vovô, conta sua história para mim. Vovô, conta sua história para mim. E o que eles tentavam falar, que eles não queriam passar sofrimento para os filhos e para os netos. Então, eles escreviam de uma forma muito superficial. Eles não escreviam de uma forma muito visceral, para não falar que dormia com pão, que ele abraçava o leite condensado, que ele, durante anos depois, chegou em São Paulo, ele acordava todas as noites e ia vestir a meia no quarto. Ele não contava isso para ninguém. Quando a dona Rita Brown falou para mim: professor, tiraram meu sangue para saber se é sangue judeu ou católica. Professor, eu fiquei com uma fila de 6 pessoas e apontava fuzil. E minha mãe estava por último comigo. Eu falei: mamãe, vai ser uma picada de abelha. Quando ele me conta isso, é de chorar, assim. Eu falo: mamãe, não se preocupa, vai ser uma picada de abelha. A gente vai para o céu, a gente vai para outro lugar. A gente vai sair de sofrimento. Isso me traz um sofrimento de criança. Ela fala como se fosse uma criança falando. Fala: me injetaram uma agulha, me tiraram meu sangue, e a gente ficou numa cela na Polônia, esperando nosso sangue saber se era de católico ou judeu. Era a fala de uma criança, como se tivesse ela transpassado os seus 80 anos para viver de novo com 9 anos de idade. Ela fala: professor, eu estava lá na fila e a gente ficou, para economizar balas, botaram 6 pessoas na fila, na delegacia, e eu e minha mãe eram as últimas pessoas, eu estava atrás dela. Caíram 5, minha mãe ficou ferida no braço e nós sobrevivemos. Isso não é a fala escrita. Isso não foi escrito num livro. Foi uma fala de uma entrevista. Por isso que eu acho que as fotos, elas trazem esse teor dramático, que puxa um elo que a pessoa tem que fazer catarse, ela tem que ir no subterrâneo. E a expressão já da memória coletiva subterrânea são de filósofos judeus que criaram essa expressão. Halbach, Hannah Arendt, são pessoas que estudaram isso, né? Eu queria só complementar que o Fred falou, que ele comentou de uma pessoa que chama o Sr. Anders Stern. Esse cara, o Sr. Anders Stern, falecido esse ano passado, infelizmente,
ele tem a curiosidade que ele é o único brasileiro que foi para Auschwitz. Verdade. Porque o pai dele foi transferido para trabalhar e lá ele dançou em Auschwitz. E ele foi para Auschwitz e depois voltou para São Paulo. Mas é o único paulista que esteve lá, né, em Auschwitz. E ele gostava de contar isso com uma certa ironia, né? Ele se vangloriava sobre isso. E nasceu na Hungria, voltou no Brasil, foi batizado aqui no Brasil, voltou depois, com 16 anos, foi capturado na Hungria. Verdade, Edu. E ele fez bar mitzvah com quase 80 anos, 70 e poucos anos. 85 anos. Fez bar mitzvah aqui com o pai do Toiv, que é esse que eu trabalho, que é o pai do Toiv, lá no memorial. Que bacana. Agora, eu queria só falar para vocês não esquecerem realmente de ficar na expectativa do livro, porque quando vocês verem, eu estou dando uma revisitada no livro agora, quando vocês verem o texto da dona Renata, vocês vão se emocionar. Eu estava lendo aqui, aliás, a Renata que direcionou o Fred, vai curtir. Parece que é o Fred que sabe tudo isso, mas eles viajaram tanto, os textos são tão profundos, e eles deviam conversar tanto, porque eles gostam de falar, esses dois. Então, eles deviam conversar tanto que eles acabaram descobrindo coisas incríveis, e o texto da Renata é incrível aqui no livro. Minha esposa. Aguardei logo, e ainda é esposa, né? Mas, acima de tudo, é uma grande redatora e tem alma aqui no texto dela, muito bacana, e a gente vai dar um jeito de editar uns par de livro a mais para poder distribuir para vocês aí. Pode esperar. Fred, coloca para a gente... Oi, Raia. Eu quero só acabar. Eu quero te agradecer e queria falar para o Cobb que eu faço parte do grupo Dorvador, que pertence ao Memorial do Holocausto de São Paulo. Eu estive na primeira reunião, que nós, filhos de sobreviventes, sabe, toda essa geração subsequente, quem teve avô... Desculpa, como é o nome da senhora? Raia Finkelstein. A minha mãe está na foto onde está o menino se rendendo de Auschwitz, em todos os vídeos. A minha mãe está atrás com um lenço, e ela usava um lenço porque o pescoço abriu durante a guerra. Eu fiz esse depoimento lá. Abriu, então ela escondia, porque ela que legal. Nada na mesma hora. Ela escapou por um milagre. Mas eu lanço meu livro agora em março. Você está falando do Rio, né? Estou falando do Rio. Está falando do Rio. Então, bem-vinda aqui no Memorial para as comemorações aí do Dia da Lembrança. Eu volto em abril. Mas, Fred, eu acho que Fred, esse trabalho tem que ser assim, muito conhecido, porque não existe nada assim no conjunto com a memória, como você coloca, sabe, cronologicamente o trabalho. É muito importante isso. Para quem está aprendendo, para o aluno, é muito importante que ele se situa e contextualiza. Então, eu vou torcer assim, o meu recado vai para a diretora do Liesing, para... ela trabalhou comigo, então é para te chamar. Muito importante. Obrigada, viu? Obrigado a você. É muito legal conhecê-la, muito assim, um prazer incomensurável. É uma honra conhecê-la. É igual para mim. Depois coloca para a gente como a gente pode adquirir esse livro, tá, Fred? Aqui no grupo, no WhatsApp, aqui Susana, no chat. Assim, a gente fez pouquíssimo, eu e Edu fez um crowdfunding, né? Como eu te falei, a gente fez 100 exemplares, agora a gente distribui muito digitalmente, mas agora eu começo de novo o doutorado com o CNPq voltando às pesquisas, eu viajo de novo, vou pegar mais campos e vou trabalhar mais um pouco, vou ampliar essa edição. E assim que eu tiver a segunda edição, eu prometo a vocês que vai ser uma honra vocês serem os primeiros a receberem. Avisa. Assim, eu fui recebido aqui com muito carinho por vocês. Assim, estava com medo de falar com vocês, porque eu não sou historiador, eu sou um fotógrafo. Então, assim, não, é importante, assim, eu, por exemplo, eu tenho 4 filhos, então a minha vontade era deixar um livro desse para eles levarem para as famílias deles, para os meus netos, bisnetos. Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer isso, né? Eu, pelo menos, penso assim, se todo mundo pensar e deixar para os seus netos, para os seus bisnetos, isso vai para frente. Né? Então, são livros como esses que a gente não pode... O Cobb, enquanto a Susana está localizando a tela,
eu ouvi a sua palestra. Eu estava em São Paulo quando a primeira apresentação do memorial, a abertura desse ano, em 22. Eu estava lá, estou nas fotos também. Está sem som. Coab, você está sem som. Desculpa. Eu sei, foi o primeiro evento que eu fui depois da pandemia, porque, para falar muita verdade, eu fiquei em casa, trabalhei aqui no estúdio durante quase 2 anos, e esse evento era um evento que era muito importante, porque era justamente a retomada e tinha alguns sobreviventes lá. Que legal que você estava lá, muito bom. E é muito bom você ajudar o Toive também, que ele merece. É um menino de ouro, viu? Valeu. Vou chamar a Gabriele, tá, Coab? Vou chamar. Obrigada, Coab. Olá, Gabriele. Boa noite a todos. Realmente admirável o seu engajamento nesse tema tão espinhoso, tão duro e sem ser judeu. Realmente é admirável. Eu tenho minha admiração por você. Eu não tenho assim muitas perguntas. Eu sou descendente, meus avós estiveram em Teresim durante vários anos. A minha mãe foi mandada para Inglaterra com o Kindertransport. Sim. Minha mãe com a irmã, porque famílias inglesas se ofereceram para recebê-las. Então, elas foram com o Kindertransport e os pais ficaram na Alemanha. Muito triste isso, né? É muito triste, separação dos filhos do Kindertransport. E aí, minha mãe ficou todas as crianças alemãs, ela já tinha 16 anos, ela estava na idade limite, e a irmã, minha tia, 14. Ficaram primeiro numa ilha, Isle of Man, como é que chama? Quarentena. Sim. No início, assim, quando chegaram, né? Até irem para as famílias. E aí a minha mãe tinha um namorado que ela amava demais na Alemanha, e ela nunca mais tinha ouvido falar onde ele estava no mundo, e aí ela viu nesse mural o nome para quem tinha chegado correspondência. E aí ela viu o nome da cunhada do meu pai, aí ela descobriu que o amor da vida dela estava na Bolívia, o finzinho do mundo, e aí eles começaram a se corresponder, e 3 anos depois eles conseguiram se casar. Não, aí eles se casaram por correspondência, por procuração, e a minha mãe não conseguia sair da Inglaterra para ir encontrá-lo por causa da guerra. Depois de 3 anos, ela pegou um navio que voltou no meio do caminho por causa de bombas e tal, mas depois ela conseguiu encontrá-lo. Mas sobre Teresim, eu estive em Teresim, e o guia que estava lá, era um guia até negro do Togo, ele disse que eles abatiam as pessoas com tiros, que não era nada de... Agora, minha mãe recebeu 1 ou 2 cartas da mãe dela lá, de Theresienstadt, né? Teresim, sim. Totalmente censuradas, mas ela conseguiu, porque a minha mãe tinha uma prima que morava na Suíça, que era um país neutro. Então, através dessa prima da Suíça, as pessoas que estavam em Teresim conseguiam mandar 1 ou 2 cartas naquele período todo, mas eles acabaram sendo mandados para Auschwitz, onde eles foram mortos. Era o ponto, Teresim era o ponto de expressão para Auschwitz. Então, realmente, Teresim era esse ponto que você mencionou, e realmente eu estive lá, fiquei chocada, mas se eu tivesse ido para Auschwitz, eu teria ficado muito mais chocada, com certeza. Eu falo uma coisa para você, Gabriele. Eu tinha um salvo-conduto de Auschwitz para ficar 3 dias. Eu fotografei durante um dia inteiro, eu fotografei de 9 da manhã até 7 da noite, com um guia. Quando eu voltei para o hotel, eu não tinha energia. A Teresa Vontor, que é uma polonesa, falou: volta amanhã, eu vou te levar a lugares que nenhum turista vai. Nós pegamos o carro de Teresim para Cracóvia, eu e a Renata, minha mulher. Eu tive febre de 42 graus a noite inteira. Porque quando você fotografa com a máquina, com a câmera, a lente, de certa forma é um escudo, ela te separa da realidade, né? Quando eu cheguei no Airbnb, que nós estávamos na Cracóvia, eu comecei a ver algumas fotos na máquina digital, no visor, e começou a me ver um pouco do que eu ouvi, e o cheiro, e a lembrança, e comecei a conectar os pontos. Me deu um enjoo muito forte e febre.
eu não consegui voltar. Assim, eu não terminei o trabalho porque eu não tinha estrutura emocional para poder voltar, porque você acaba fazendo conexões. E eu vendo histórias dos certificados que eram dados aos homens da Polônia, judeus, que não estavam circuncisados porque estavam com doença venérea. Eu falei, nossa, se eu andasse na rua... Eu sou circuncisado porque eu tive fimose, mas... as pessoas abriam calça dos homens na Polônia para saber se eram circuncidados ou não, se não eram mandados para o campo. E aí existia uma grande comércio de certificados para dizer que os homens tiveram doenças venéreas, tiveram que ser circuncidados. Quando começou a juntar tudo na cabeça isso, eu falei, caramba, eu podia ser morto, eu podia ser, sei lá, podia... Isso passou, tantas pessoas morreram por nada, só por terem a opção de acreditar sabe? E ter liberdade de poder estar em qualquer lugar. Eu acho que o povo judeu tem uma história belíssima, assim, eu sou um admirador, sabe, sou um admirador apaixonado pela cultura judaica. É por isso que eu mergulho tanto e respeito tanto todas as pessoas que passaram por isso, porque eu acho que eu queria até prestar minha homenagem aqui póstuma ao senhor Alexander Lax, que era um sobrevivente do Holocausto e que ia nas escolas, em todos os lugares, na escola alemã, em todos os lugares, para contar essas histórias horríveis. E ele era um fofo, muito, muito, muito gente boa. Mas ele disse que o pai dele disse... conta para as pessoas, senão ninguém vai acreditar. E ele pegou isso como um lema para a vida dele. Agora, você fazendo isso sem ser judeu, realmente a nossa admiração cresce muito mais. Agora, eu li uma coisa, acho que foi ontem ou hoje, de uma pessoa que estava em Auschwitz, e aí estavam separando as pessoas que iam para aquela fila e aquelas que não iam, e aí alguém falou para um homem, fala que você é jardineiro, porque você falou de cheiro e disso tudo. Aí ele falou, eu sou jardineiro. Aí ele não foi morto, mas jardineiro era enterrar cinzas. Nossa. Ele teve que ficar enterrando as cinzas dos mortos. Então, as escolas, as histórias são tão escabrosas, são tão inacreditáveis, que o teu depoimento tem um maior valor. Obrigado de coração. Nós é que agradecemos. Verdade, o senhor Alexander Lax fez muitas palestras para meus filhos também, seu Fred Glatt também, que infelizmente faleceu ano passado, e tantos outros, né? Duro. Alberto Kremins, por favor. Bom, antes de mais nada, parabéns, Fred, pela garra e pelo insight também. Eu tenho uma pergunta e ofereço um advice, digamos assim, um conselho. A pergunta é, entre aqueles idosos que os poloneses que você ouviu a respeito do que aconteceu na Polônia, com relação a campos de concentração, etc., que, inclusive, no início foram mortos deficientes físicos e mentais, não necessariamente judeus, né? Adversários políticos, psicólogos, etc. e tal. Queria saber se, dessa resposta destes idosos, você conseguiu identificar a fonte, porque ninguém nasce antissemita ou ninguém nasce assassino. Aonde foi que eles absorveram o conhecimento que os levou a, digamos assim, a tratar o ser humano como se fosse uma pedra, um pau, o gado ou a galinha que vai para a panela? Simples. Em relação... Então, agora, deixa eu só falar o seguinte. Você comentou que até de graça você coloca esse livro para rodar. Então, a minha experiência é o seguinte, eu recebo diariamente revistas e jornais em arquivo PDF, distribuídos, inclusive recebi muito romance de Jorge Amado, de you name it, de todos eles, em arquivo PDF. Isso é uma coisa. Eu tive a oportunidade de traduzir
um livro de uma brasileira descendente de armênios sobre o genocídio armênio. E também providenciei a publicação em inglês através de uma parceira da Amazon. E eu recomendaria, se vocês querem realmente que a coisa vá para frente, e não é interesse em ganhar, é colocar em Kindle, um caminho é o PDF, o segundo caminho é o Kindle, e, considerando que nós queremos atingir jovens e adolescentes, fazer um game com o material que você tem. Um game educacional e colocar para rodar. Porque os moleques hoje, livro em papel, não acredito que vai para frente. Em Kindle, ou inclusive como um game, de alguma forma, isso vai ajudar os jovens a se aproximar desse tema. É isso. Obrigado. Obrigado, Alberto. Fica à disposição de buscar o PDF na IPSI, que foi a gráfica, e colocar, de repente, o Moisés à frente e distribuir isso para todos. Agora, respondendo só a questão dos poloneses, é uma questão muito simples e egoísta. É a questão da propriedade. A pergunta, quando eu levava perguntas às pessoas mais velhas na Polônia, Cracóvia, em 3 outras cidades que eu tive na Polônia, quando falava assim, eles tomaram minha propriedade, do meu avô ou do meu bisavô. É como se os poloneses reivindicassem a propriedade legal dos povos judaicos habitantes da Polônia, como se hoje fosse uma analogia cruel, mas verdadeira. Se você falar assim, os garimpeiros podem tomar as terras dos Anomanes, podem tomar as terras indígenas, porque tem uma escritura de terra. O polonês católico ortodoxo, dos mais velhos, que se revoltam ou não acham a questão do Holocausto tão dramática como deve ser tratada, eles atribuem a propriedade da Polônia a poloneses católicos. E aí entra a questão da religião, mas é meramente pano de fundo para usurpação da propriedade. Basicamente isso. Onde a propriedade é vista como uma forma de disputa territorial. Analogia garimpeiro e Yanomami. Infelizmente, eles usam da contra-religião para tirar o direito do povo judeu que conquistou os seus próprios méritos, esforços. E eu me lembro aí a analogia com Hitler, quando ele é reprovado no seu exame para a escola de Viena, ele olha os ortodoxos judeus pulando, comemorando, e fala: por que as pessoas estão pulando? Elas estão comemorando, elas não são do meu povo, mas elas são humanas. Elas nasceram, elas têm talento. Se elas passaram numa seleção para a escola de Viena de arte, porque com chapéu judeu, com trança judaica, não importa, são talentosas. São pessoas que merecem estar ali. Ele foi reprovado. Não pode se atribuir ao índio a incapacidade. Não, são pessoas diferentes, visões diferentes. Meramente propriedade, Alberto. Mas fica aqui o compromisso de deixar o PDF girando e a gente distribui para todo mundo. Com o maior prazer. Tá? Eu me encarregarei de distribuir para frente. Claro. Perfeito, Fred. Eu vou também ajudar nas escolas públicas, como eu lhe falei. Vou chamar a Blima. Blima? Puxa, ela é... Oi, Fred. Boa Blima! noite. Tá? Estamos aqui às 3h da manhã em Israel. Sou seu fã, Blima. Tá bom? Fred, muito obrigada pelo seu olhar de historiador, fotógrafo. Você nos mostra uma parte do Holocausto que as pessoas não conseguem enxergar. É algo novo, é algo inédito. Você tem que continuar. A minha sugestão, você vai a Majdanek, né? Que é um campo que está lá, que você vai ver. Um outro campo que tem a ver com a Ustasha, na Croácia, e a Zenovac é outra sugestão que eu lhe dou. Ótimo, estou notando. E a nossa missão continua. Blima, eu quero perguntar para você
aonde você sentiu maior emoção que lhe trouxe lágrima nos olhos? O cinema de Terezinha. Aquilo ali é cruel. Aquilo não podia acontecer. Tão falso, tão falso. Eu acho que Auschwitz é um soco no estômago de corpos vistos. Mas a forma cínica e cruel e altamente triste desse governo dos nazistas em fazer filmes da forma que foram feitos, quando eu vi a expressão nos olhos das pessoas, é triste, assim. Aquele filme, até hoje, eu não consigo lembrar do filme. Assim, é como pessoas que têm capacidade de gravar, filmar, fotografar, colocam humanos numa situação tão constrangedora de as maquiagens, os jardins, o teatro, as orquestras tocando. E para quem é fotógrafo, como Edu o olhar é a janela da alma. Você olha o olhar daquelas pessoas, estão vivas e não vão estar daqui a pouco. Auschwitz é um choro de pessoas que já morreram, é um choro de tristeza para quem se foi. Terezinha é um choro de revolta dos cínicos que fizeram. Então, Terezinha me soca o estômago toda vez que eu penso nele. Obrigada. A nossa missão continua, Fred. Lima, parabéns, seu belíssimo trabalho. Eu tenho uma admiração comensurável pelo seu trabalho, eu acompanho todos os seus posts, eu aprendo muito com você. Obrigado por compartilhar tudo que você conhece. Eu estou aprendendo com você a ver o mundo, a ver os campos de uma forma diferente. O olhar de fotógrafo enxerga o que nós, comuns, não enxergamos. Muito obrigada. Disponha sempre, por favor. Você conta comigo. Cima, querida. Oi. Gente, eu queria fazer um comentário sobre o sobrevivente paulista do Holocausto, que inclusive o Kobe estava falando também. Ele foi entrevistado pelo Pedro Bial e, inclusive, um grupo da Hebraica, do qual eu fiz parte, nós fomos assistir a entrevista. E lá na Globo mesmo, aqui em São Paulo. E acontece o seguinte, havia um historiador que escreveu um livro sobre a vida dele. No momento, eu não me lembro... Gabriel Perim. Eu vi essa entrevista também. Sim. Gabriel Perim. Gabriel Perim. Qual é o nome do livro? O nome completo do livro? Uma Luz na Escuridão. Qual é o nome completo do livro? Uma Luz na Escuridão. Uma Luz na Escuridão. Eu creio que sim. Eu não lembrava. Desculpe, é uma estrela na escuridão. Isso. Porque o Stern é uma estrela. Isso. Então, ele pegou o nome dele e colocou, né, do seu Andor Stern. Uma estrela do Stern, né? Ele morreu o ano passado, né? Sim. Uma estrela, como é o nome do livro? Uma estrela... Estrela na escuridão. Na escuridão, isso mesmo. Escuridão. Isso. Então, tá. Muito obrigada, viu? Eu não lembrava o nome do livro. Era só isso. E parabéns a você, Fred, por esse trabalho maravilhoso que você faz. Meus parabéns. Obrigado, gente. Fred, antes das suas considerações finais, os nossos agradecimentos do grupo Segundas Intenções. É uma história de vida, é o que eu chamo de vida vivida. Quer dizer, hoje você nos trouxe isso. Mas eu queria, antes da tua palavra final, eu queria o teu sentimento quando você acaba de falar. Aqui no Rio, em qualquer lugar do Brasil, numa escola de primeiro grau, para as crianças, qual o teu sentimento depois que você fala? Como é que você sente a reação dessas crianças? Em 30 segundos, me transmite isso. Moisés... Você encerra e me dá que eu apresento a próxima. Moisés, eu sinto que eu não completei o trabalho. É como se fosse... Falta tanta criança para falar, falta tanta gente para ouvir. É como se tivesse... Caramba, podia ter falado mais vezes, podia ter falado mais coisas, podia ter colocado mais dinheiro no livro. A sensação que eu tenho eu estou enxugando gelo. Porque eu não consigo... Tem muita coisa para fazer e pouca gente para acreditar. Então, as crianças brilham nos olhos de tristeza e de esperança.
elas sabem que elas são... Quando a gente toca uma criança, a gente toca uma alma. E aquela alma ali começa a ficar tocada. E, assim, é esse o meu sentimento. Eu não durmo, assim. Quando eu vou para uma escola, eu fico pensando, caramba, aquele menino ficou me olhando no olho. Que bom, hoje não vou dormir tão cedo. Vou tomar uma cerveja agora e ficar matutando. Eu conheci pessoas tão legais, pessoas que eu queria ser sobrinho, filho, Aonde você vai tomar cerveja que eu te acompanho? Olá! Ok, tuas considerações, então, finais, e aí o que você quiser dizer, diga, do fundo do coração. Eu não esperava tanta gente capacitada, tanta gente preparada. Se eu soubesse, eu ia ficar tremendo de medo. É uma honra falar para vocês, é uma responsabilidade imensa falar para um grupo tão seleto. Obrigado por me acolherem, obrigado por me ouvirem. Se houve erros históricos, é porque há 4 anos que eu não mexo muito no projeto, porque a FAPERJ, como eu falei, trancou os financiamentos, eu parei um pouquinho de fazer tanta coisa. Mas o alerta, vocês sabem disso, que as coisas vão acontecendo de uma forma gradual. A violência, ela não é da noite para o dia. Os governos autoritários, fascistas, nazistas, eles vão devagarzinho com uma doença tomando conta. E a gente tem que estar sempre alerta. Eu tenho 60 anos, eu vou fazer 60 anos agora. Eu não consigo imaginar minha filha sofrendo violência em posse. Eu todo dia converso sobre violência, sobre igualdade, sobre respeito às pessoas. E é uma honra estar aqui com vocês, e eu espero estar sempre aqui. Me considere como um filho, um primo, um amigo pertencente a vocês, pertencente a esse grupo maravilhoso. Um beijo a todos e vida longa. E a gente vida não longa. E o próximo livro também será lançado aqui. Fred. Muito bom, muito bom. Até os 120 anos, Fred. Ok, gente. Nosso próximo Segundas Intenções não vai sair do sério. Vai tratar do tema o humor judaico no divã do psicanalista. Legal. Afinal, o povo judeu é o povo escolhido também para rir de si mesmo. O humor, para Freud, é a maior virtude da mente. Ele é a capacidade criativa do aparelho psíquico de transformar adversidades em razões para se obter prazer, resistir e continuar existindo. É a resiliência em estado bruto. Lembra o psicanalista Daniel Kuperman. E para ilustrar esse atualíssimo e instigante tema, o advogado yiddishista Walter Steinberg vai nos dar exemplos de xistes, de historinhas, sobre temas como a dor, sagacidade, sexo, a lembrada e amada Yiddish Mama, sempre, claro, sob a ótica do humor. Daniel Kuperman é psicanalista, professor, livre docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. É autor, dentre outros livros, de Ousar Rir, Humor e Criação e Psicanálise. Walter Steinberg é ex-presidente da Associação Nacional de Advogados e Juristas Brasil-Israel, ANAJUB, e um dos criadores do grupo Amigos do Yiddish, no Rio de Janeiro. E primeiro brasileiro a frequentar o tradicional encontro Yiddishivor anualmente nos Estados Unidos desde 1999. Não percam dia 30 de janeiro, próxima segunda, todos já convidados para esse papo sério sobre humor judaico. Até lá, e mais uma vez, Fred, muito, muito, muito obrigado.